Paz do Senhor, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo do Rema. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que o Senhor continue a te abençoar, te direcionar, te preencher da presença dEle, que é tudo que nós precisamos para os nossos dias, queridos. Tudo. A presença do Senhor é o que nós precisamos. Muitas coisas tentam invadir o lugar, muitas coisas vêm em nosso coração e a nossa mente, dando a falsa sensação que são mais importantes ou melhores que a presença de Deus, mas nada nessa vida é melhor do que estar na presença de Deus. Amém? E é um pouco disso que nós vamos estar aqui falando neste vídeo, é um pouco disso que o Senhor estará ministrando em nossos corações. Por isso, queridos, fechem seus olhos. Muitas vezes, quando a gente abre um vídeo assim, a gente põe e aí vai fazer as tarefas de casa, ou põe enquanto está trabalhando, né? Quem está ouvindo o áudio aí pelo podcast, põe o áudio e vai fazer outras coisas. E às vezes, alguns detalhezinhos que o Senhor está agindo, fazendo, acabamos perdendo. Assim como Maria, neste momento, escolha a boa parte, que é assentar aos pés de Jesus, né? É interessante que recentemente eu ouvi a comparação entre Maria e Marta nessa passagem, e que nenhuma das duas estava errada, mas uma escolheu aquilo que era prioridade. Então todo o nosso afazer, a preocupação da vida, as coisas, não é errado, é aquilo que a gente tem para fazer. Mas há certos momentos que nós precisamos escolher qual que é a prioridade. Até mesmo porque escolhendo a prioridade, ela vai nos ajudar a fazer todo o restante. E às vezes são esses detalhes que a gente acaba se perdendo no meio de tantas correrias. Por isso, feche os seus olhos neste momento e esteja orando comigo, entregando este momento ao Senhor. São os próximos 15, 20 minutos. Comparado ao tempo do nosso dia, não é nada, mas pode se tornar tudo. Amém? Pai amado, Pai querido, nós colocamos diante, Pai, da sua presença, o nosso coração. Pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Que neste momento, Senhor, o Senhor esteja ministrando em nós, ministrando no nosso coração, ministrando na nossa mente, ministrando na nossa vida, Pai. Nós entregamos tudo diante de Ti, Senhor, e pedimos, Senhor, fale conosco neste momento. Abra o nosso entendimento, que nada venha nos roubar, Pai, mas que o nosso coração possa ser uma terra fértil para receber algo poderoso de Ti. Em nome de Jesus, amém? Você já deve ter visto o tema de hoje, mas o tema de hoje é: o que é adoração? E eu já falei tantas vezes desse tema, né? Mas é um tema que recorrente o Senhor ministra no meu coração em primeiro lugar. Tudo aquilo que nós trazemos aqui no Rema e no Trocar Ideia e nos cultos, queridos, Deus sempre traz a nós primeiro. Então é um tema que recorrente o Senhor traz no meu coração e muitas vezes me faz sentir a necessidade de compartilhar. E eu fico pensando que quando o Senhor dá ênfase a algo, quando a gente estuda a palavra e vê que Deus foi dando ênfase a um determinado assunto, a uma determinada pessoa, a um determinado povo, é porque o Senhor estava dando um sinal de alerta ali. Um sinal que o tempo todo precisava vigiar e prestar atenção sobre esse determinado tema. E eu entendo que assim como na minha vida, mas para toda a igreja de Cristo, o tema adoração, o Senhor tem batido na tecla muitas vezes, muito. E eu paro para pensar que é porque algo tão
importante e especial por trás da adoração. E de tantos livros que eu já li e pesquisando também pela palavra, nós vamos entender o porquê é tão importante a adoração, o que realmente é a adoração. A gente entende que é por isso que o Senhor, todos os dias, quer dar ênfase a esse assunto. Porque o cristão precisa ser um verdadeiro adorador. Mas para ser um verdadeiro adorador, eu preciso saber realmente o que é adoração. E queridos, muitos já devem estar até pensando, adoração, Lucas, é um momento de louvor. Adoração à música. E eu quero já iniciar o tema, e eu vou bater muito na tecla nisso, é que a adoração não é música, queridos. Não é música. A adoração é algo muito mais profundo do que notas. A adoração é algo muito mais profundo do que letras, composições. A adoração é algo muito mais profundo do que um momento de louvor durante o culto. Muito mais profundo. A música, ela é uma ferramenta de adoração. Mas ela é uma das ferramentas de adoração. Talvez se dê tanta ênfase a ela, porque realmente Deus tem algo por trás da música. Deus opera obras, maravilhas por trás da música. Algo importante, por isso que é algo que tem no céu e tem na terra. Se nós lermos em Jó, Deus fala que enquanto ele criava o mundo, os anjos cantavam. Então antes desse mundo existir, a música já existia. Então tem algo de importante por trás da música, sim. Mas ela não é a adoração. Nós vemos que tem música no céu, como eu comentei. Lá em Isaías vê os serafins cantando, Santo, Santo é o Senhor. Lá em Apocalipse, João tem uma visão futura de todos os salvos junto com Cristo, junto com os anjos, junto com os 24 anciões, junto com os seres viventes, adorando ali o trono. Nós vemos aqui na terra a importância da música, onde Davi foi um músico excepcional, onde havia turnos de músicos adorando no templo. Mas a música é uma ferramenta da adoração. A música sem a essência e a raiz da adoração, queridos, ela é apenas uma música. A música sem a essência da adoração, ela é apenas uma música. Então, por isso que eu gosto e repito sempre para mim que a música, que a adoração não se resume só à música. Aquele que é visitante, eu sou baterista e toco no ministério de louvor da igreja, mas se eu atrelar minha adoração à bateria, e se um dia eu não puder mais tocar bateria? Se eu não tiver enraizado na raiz que é a adoração, quando eu tocar bateria vai ser simplesmente barulho. E bota barulho nisso. Então a gente tem que desassociar, porque às vezes a gente acha que eu sou um verdadeiro adorador porque todos os dias eu canto e ouço louvores. E não é isso. E nós vamos entender o que é adoração, queridos. A música, o ministério de louvor, a música que a gente ouve no YouTube, em algum lugar, os estímulos externos. Os estímulos externos, queridos, eles não podem ser a adoração em si. Porque o estímulo externo, ele é falho. O estímulo externo, ele às vezes erra as notas. O estímulo externo, às vezes ele erra a letra.
ele conjuga um verbo errado. Ele acaba até interpretando algum versículo de forma errada. O estímulo externo, que às vezes a gente tem como referência, muitas vezes, né, podem errar, podem pecar. Por isso não pode ser a raiz da adoração, e sim apenas uma ferramenta. A raiz da adoração, queridos, é o estímulo interno. Porque o estímulo interno, ele não falha. O estímulo interno, ele é perfeito. O estímulo interno, ele é o único que tem poder para me curar da tristeza e gerar alegria, para me dar força em meio ao cansaço, para me gerar fé em meio à turbulência, para arrancar toda e qualquer incredulidade e implantar algo sobrenatural. E o estímulo interno se chama Espírito Santo de Deus. Queridos, Jesus é a essência da adoração. A palavra do original, muitos até brincam, né? Perguntam qual é a melhor versão da Bíblia. Queridos, a melhor versão da Bíblia é a grega e a hebraica. Mas muitos de nós, e nem eu, sei ler ainda. Ou não vou saber ler, né? Em grego e em hebraico. Então tem certas coisas pontuais que é importante a gente puxar a raiz, a origem. E tanto a palavra que foi usada no Novo Testamento, do grego, para adoração, que foi traduzido para nós como adoração, tanto a palavra hebraica, que foi usada lá no Velho Testamento, ela tem significados semelhantes, que vão muito mais além do que aquilo que a gente pode imaginar que seja. A palavra no grego, vou pegar só pelo grego, é proskrunel, que significa literalmente se prostrar, ajoelhar, se rasgar diante de Deus, servir e se relacionar. A essência da adoração, queridos, é ter relacionamento com Deus. Se eu não tiver relacionamento com Deus, não adianta nada do resto. Eu preciso ter relacionamento com Deus e isso é adoração. Porque apenas eu me relacionando com Deus e sendo tratado por Ele e tendo experiências poderosas com a presença dEle, somente dessa forma eu vou conseguir conhecer cada vez mais a Deus e verdadeiramente me prostrar, servir, obedecer, se relacionar, rasgar o coração diante da presença dEle, como a raiz da palavra me diz o que é a adoração. Lá em João 4, talvez a passagem mais famosa que se fale de adoração. E um segredo muito importante que muitas vezes se passa despercebido. Então quando Jesus está conversando com a samaritana e ela percebe que, olha, ele é um profeta. Ele soube daquilo que eu fiz durante a minha vida. Então ela faz a pergunta que muitas vezes nós fazemos hoje. A pergunta que era motivo de discussão ali na época. E ela fala assim, onde é o lugar certo para se adorar? Porque nós samaritanos falamos que é aqui, e vocês judeus falam que é em Jerusalém. E aí Jesus fala, na verdade, nem aqui e nem em Jerusalém. Jesus já estava falando ali que, olha, não lugar físico, não é o estímulo externo, é o estímulo interno. O verdadeiro lugar para se adorar a Deus é no interior de cada um de vocês. E Jesus complementa com algo muito importante, queridos, que mata qualquer dúvida nossa.
Ele fala assim: vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Porque os samaritanos, eles não estudavam o mesmo livro que os judeus, eles não realmente conheciam o Deus dos judeus. Eles sabiam de certas coisas, como por exemplo, ela sabia que viria o Messias, viria o Cristo, viria o ungido. E Jesus até fala: sou eu que estou falando com você, eu sou esse que você está esperando. Mas eles não conheciam toda a verdade. E Jesus fala: nós judeus adoramos o que conhecemos. Porque independente, queridos, de toda a idolatria que se passava em Israel durante todos os anos, no fundo, eles sabiam quem era Deus. E Jesus, ele dá o seguinte entendimento para nós: nós só podemos adorar quem nós conhecemos. Eu só posso me prostrar se eu conheço para quem eu estou me prostrando. Eu só posso servir quem eu conheço quem eu estou servindo. Eu só posso rasgar o meu coração em quem eu conheço. Eu tenho que me relacionar para conhecer o Senhor. E hoje em dia nós vemos de muitas coisas. Muitas pregações. E pouco relacionamento. O Senhor anseia, queridos, por sentar conosco todos os dias, para ir nos ensinando. O verdadeiro adorador, queridos, eu costumo comparar falando que é o verdadeiro cristão. Para certas coisas eu sou bem radical e eu sempre falo, e falo mesmo. Para mim, Lucas, não existe cristão de verdade se não é uma pessoa de oração, de leitura da palavra de Deus, de jejum quando necessário, de verdadeiramente se humilhar, se prostrar, rasgar o coração, reconhecer que não é nada sem o Senhor, reconhecer que precisa do Senhor a todo tempo, a todo momento. E esse é o verdadeiro adorador. Porque tudo que ele fizer vai vir do estímulo interno. Vai ser o Espírito levando. Vai ser o Espírito conduzindo. Queridos, o ministro de louvor não tem que precisar falar: adore o Senhor com suas próprias palavras. O nosso estímulo interno que tem que gritar adorando ao Senhor, mesmo se alguém pediu ou não. O pastor não pode te implorar para você ler a palavra de Deus na semana. Você tem que abastecer o seu estímulo interno, eu tenho que abastecer o meu estímulo interno, para que ele me conduza a ler a palavra e a me submeter a ela. O apóstolo não pode implorar para você jejuar. O nosso estímulo interno tem que nos mostrar que neste momento é necessário se humilhar e reconhecer que sem eu, vocês não conseguem nada. O Senhor quer trazer de volta a essência da adoração, porque Ele é a base da nossa caminhada. Queridos, quem não vive dessa forma, muitas coisas de Deus não vai fazer sentido, porque nós estaremos pensando com a nossa cabeça humana. É por isso que o apóstolo Paulo exorta, para que cada um renove a mente em Cristo e comece a pensar com a mente do reino, porque a mente humana nos limita. O verdadeiro adorador, ele utiliza de todas as ferramentas de adoração ao Senhor. E eu vou listar algumas, de várias, queridos, de várias.
O verdadeiro adorador ora, porque sem oração nós não conseguimos conversar com Deus. O verdadeiro adorador lê a palavra, porque sem a palavra de Deus nós não temos as respostas do Senhor. O verdadeiro adorador intercede, porque ele sabe que o que esse mundo, ou os nossos familiares, ou os nossos amigos, precisa é da cobertura do Senhor. O verdadeiro adorador, ele serve, porque ele ama o Senhor, independente do que ele for fazer, ele está fazendo. Seja servir para toda a igreja ver, ou seja, lavar um banheiro sem ninguém ver. O verdadeiro adorador serve, porque ele não está nem aí para o status, ele só está aí para agradar e servir o Senhor. O verdadeiro adorador obedece, porque se até mesmo Jesus se fez carne e obedeceu até a morte de cruz, quem somos nós para não obedecermos às nossas autoridades e ao Senhor? Queridos, o verdadeiro adorador ama o próximo como a si mesmo, porque Jesus fez isso. O verdadeiro adorador ama o Senhor acima de todas as coisas. E ele pode estar no fundo do poço, sem nada, mas na verdade ele terá tudo, porque ele terá a presença de Deus com ele. O verdadeiro adorador não está nem aí para o status dele físico nessa terra, porque a única importância e missão dele é resplandecer a glória de Cristo. O verdadeiro adorador se rasga na presença de Deus fazendo todas essas coisas, porque ele reconhece que ele não é nada e que é o Senhor que faz tudo. O verdadeiro adorador, queridos, é alguém que se relaciona com Deus. Repita comigo na sua casa. A adoração é relacionamento com Deus. A adoração é relacionamento com Deus. A adoração é relacionamento com Deus, porque Ele mesmo vai implantar em nós todas as coisas necessárias, porque assim Ele mesmo vai implantar em nós tudo aquilo que nós precisamos, todas as características que nós precisamos, todo o entendimento que nós precisamos. Se você tem chego na igreja, na presença de Deus, e tem se sentido tão vazio, tem julgado tudo, tem perdido tempo olhando para todos os defeitos, tem estado ali achando que nada está acontecendo, queridos, é porque você está esperando o estímulo externo ao invés de abastecer o interno. É o Espírito quem traz vida, é o Espírito quem convence o homem do pecado. A palavra de Deus nos diz, o apóstolo Paulo escreveu isso, que sem o Espírito Santo nós não somos capazes nem de dizer que Jesus é o Senhor. E às vezes a gente acha que a gente pode tanta coisa, sendo que nem dizer essa frase, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus é o Messias, eu não poderia estar dizendo se o Espírito Santo não estivesse dentro de mim. E se não fosse o Espírito Santo me ajudando a falar. Precisamos voltar à essência. E a essência da adoração é o Senhor. Esses dias eu descobri
através do nosso irmão Kleber, no Discipulado de Homens, a história da música, essência da adoração. E ele contou que era uma determinada igreja onde o pastor percebeu que nos momentos de adoração a igreja não estava entendendo o que era louvor e adoração. Simplesmente cantavam palavras jogadas, mas no fundo, ninguém entendia o que era adoração, talvez nem os músicos. E aí o pastor dá um basta e por um tempo ele tira o louvor. E aquilo surpreende todos os membros. E esse pastor passa a ensinar que a essência da adoração é Jesus, que a essência da adoração é relacionamento, que a essência da adoração é busca pela presença de Deus, dependendo unicamente do estímulo interno, não do estímulo externo. E aí aquela igreja entende e vira uma igreja totalmente transformada e cheia do Espírito Santo. E aí se nasceu a canção: estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. E essa música é tão linda, tão profunda, ministra tanto em meu coração, e creio que de muitos, porque a essência da adoração é o Senhor, é relacionamento. Antes de cantar um louvor, antes de fazer uma oração, antes de abrir a palavra, antes de ir para a igreja, nós precisamos nos relacionar com Deus. Porque todo o restante, tudo aquilo que nós fazemos, tem que ser consequência deste relacionamento. Porque só quando nos relacionamos, verdadeiramente o Senhor vai fluir de nós. Verdadeiramente o Senhor vai agir através de nós. Não será o nosso próprio querer, o nosso próprio entendimento, mas sim o Espírito Santo de Deus. Agora, enquanto eu não me submeter a essa busca, consagração e relacionamento, queridos, a maioria das coisas será um vazio para nós. Podemos até estar servindo, podemos até estar cantando, podemos até estar orando. Podemos até estar orando todos os dias, o Senhor me chamou a atenção a isso. Mas se for tudo pela minha rotina, o meu próprio entendimento, deixando de lado a essência que é o Senhor, e querer conhecer mais o Senhor, e me prostrar e me rasgar diante do Senhor, me importar com o que o Senhor pensa, não aquilo com que eu penso, nada vai fazer sentido. Se não estivermos vivendo assim, podemos receber uma palavra poderosa e ela não fazer sentido algum para nós. Ou ela até fazer sentido, mas no dia seguinte ela já ser esquecida. Precisamos voltar à essência de todas as coisas, que é o relacionamento com o nosso Deus. A maior arma de Satanás, desde sempre, queridos, desde que o mundo é mundo, tem sido a religiosidade. A religiosidade é um perigo gigantesco. Porque o religioso, ele dificilmente vai admitir, a não ser que ele permita com que o Senhor revele isso para ele, que ele é religioso. Ele vai sempre falar: mas eu estou cumprindo os meus dogmas, eu oro, eu leio a palavra. Mas ele não consegue perceber que ele está fazendo isso só da boca para fora.
Assim como Isaías disse, Jesus usou o versículo: esse povo me adora com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isso é um grande problema, queridos. Hoje eu tomei mais tempo do que nós estamos acostumados. Mas não tem problema. Porque eu sei que o Senhor está ministrando no nosso coração. Eu sei que Ele está trazendo vida, eu sei que Ele está tirando as escamas dos olhos. E eu sei que todos nós, começando daqui, espalhando para aí, estamos ouvindo a voz do Senhor em nossos ouvidos, dizendo: volte à essência, volte à essência. Adore e viva com o estímulo interno, não com o estímulo externo. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É aquilo que é interno, é aquilo que é interno. Não aquilo que eu recebo externamente. Hurimastoyomasa. Ibahoyomas de Kamahoyas de Mahasa. Senhor, nos perdoe, Pai. Nos perdoe por muitas vezes esquecermos quem o Senhor é e aquilo que o Senhor faz. Nos perdoe por muitas vezes abandonar a essência de todas as coisas. Nos perdoe por muitas vezes, Pai, colocarmos tantas coisas à sua frente. E esquecer do básico, que é abrir o coração diante de Ti e permitir com que o Senhor fale. E deixarmos o básico de lado, que é abrirmos a Sua palavra e deixar com que o Senhor sussurre. E esquecemos o básico, Pai, que é apenas dobrar o nosso coração diante de Ti e se entregar a Ti. Nos ajude a voltar a ter o relacionamento contigo, Pai. Queime o primeiro amor em nosso coração, que muitas vezes nós deixamos se escapar. Sopre neste momento, Espírito Santo, um sopro do Teu amor, um sopro do Seu poder em nós. Sopro, Pai, que nos traz vida. Sopro que nos aproxima de Ti. Sopro, Pai amado, que nos fortalece a cada instante, a cada momento e a cada instante. Nos ajude a Te adorar em espírito e em verdade e a termos uma vida de verdadeiro adorador. Que se importa com Teu espírito, em abastecer o que é interno, em ouvir o estímulo interno, para aí sim verdadeiramente termos uma vida de oração, de adoração, de leitura da Sua palavra, de abastecimento em Ti, e que todo o restante que nós fizermos seja reflexo desse relacionamento, Senhor. Para que seja a Sua glória fluindo no nosso interior. Espírito Santo, alcance cada um que está ouvindo esse áudio, assistindo esse vídeo neste momento. A Sua palavra me diz que é o Senhor quem nos convence, e que também sem o Senhor, nem dizer que Jesus é o Messias eu posso. Nos fortaleça. Sopre em nós. E nos leve ao nível mais profundo, a algo novo. Em nome de Jesus. Que o Seu amor possa continuar nos constranger e nos conduzir a um arrependimento genuíno, para que possamos estar enraizados e fixados em Ti, Jesus. Nós Te agradecemos e entregamos tudo a Ti, Pai.
Em nome de Jesus. Querido, esse vídeo vai se encerrar. Mas se você tiver uma oportunidade, fique alguns minutos em silêncio na presença de Deus. Desligue as luzes. Se tranque em algum lugar. Fique em silêncio e deixe o Senhor ministrar. Deixa o espírito interno a florescer. Não coloque nem alguma música, alguma coisa, para não condicionar a ter esse estímulo externo. Mas permita com que o Espírito te leve a viver algo novo neste momento. Esse é um convite do Senhor para nós, amém? Deus abençoe e até um próximo rema.